Olá! No Ciência Livre de hoje, vamos falar sobre a importância da ciência no trabalho voluntário realizado pela Associação Fernanda Bianchini. Há 22 anos, a associação transforma vidas de deficientes visuais por meio da dança, principalmente do balé. A associação conta com a única companhia profissional de balé clássico para deficientes visuais do mundo. Vamos falar ainda sobre saúde, bem-estar e reabilitação. O tema do programa é a transformação de vidas por meio da integração. No Ciência Livre de hoje, Dr. Ben Schmidt entrevista a bailarina e fisioterapeuta Fernanda Bianchini. Vamos lá? Nesse terceiro ano do Ciência Livre, incrivelmente, depois de ter um problema muito grave de saúde, é muita a minha alegria e pela primeira vez o Ciência Livre vai receber uma moça especial, Fernanda Bianchini. É uma honra, em nome do Ciência Livre, recebê-la aqui no nosso programa. E vou aproveitar esse início do terceiro ano do Ciência Livre para falar o último verso do livro O Médico, que vai ser oficialmente lançado no dia 31 de maio, na noite de autógrafos. Vamos torcer pela beleza, que nunca cabe à natureza, que todo dia se consagre, que a vida é um milagre. E é um milagre da gente poder estar aqui presente de novo. Queria fazer um agradecimento a Deus. E sem perda de tempo, Fernanda, eu queria começar fazendo uma pergunta. Existe um grande professor de patologia chamado Maffei, disse que quando a gente perde um sentido, ou quando a gente diminui um sentido, às vezes a gente tem o outro sentido, ele tem uma melhora. Você observou alguma coisa em relação aos cegos? Olá, primeiro é um prazer estar aqui. Para mim, a honra é minha, né, de estar aqui num programa tão especial, que é o que a gente está precisando mesmo, falar de coisas boas. Eu assisti alguns e fiquei maravilhada, então parabéns pelo programa Obrigado. Ciência Livre. São maravilhosos todos os programas que eu assisti. E é isso mesmo, a gente hoje não pode falar o que muitas pessoas pensam, que um cego escuta mais do que quem não é cego. Não é verdade. Ele presta muito mais atenção, ele aguça muito mais os outros sentidos. Então hoje, quando as minhas alunas estão dançando, por exemplo, elas precisam conversar umas com as outras, escutar a música, ouvir os comandos dos professores na coxia. Então elas têm vários outros comandos que uma bailarina sem deficiência não tem, né? Além do toque, que essa é o primordial para a nossa metodologia, porque quando nós começamos, foi lançado o maior desafio na minha vida, eu tinha apenas 15 anos de idade. E perguntaram para mim se era possível, lá no Instituto Padre Chico, onde meus pais eram voluntários, se era possível cego dançar balé clássico, porque eu tinha uma postura muito bonita e elas achavam que eu poderia ajudar as crianças cegas com essa postura. Eu falei que eu não sabia, eu me considerava insegura e incapaz para ensinar meninas tão especiais. Foi aí que meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram assim: filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou há 22 anos realizando esse trabalho voluntário. E aceitei esse desafio. Porém, quando eu cheguei lá, eu fui ensinar o primeiro passo de balé, que era o échappé sauté, que em português significa escapar saltando. A bailarina tem que saltar, abrindo a perna, saltar, fechando a perna.
E aí, para minha surpresa, uma aluna levantou a mão e falou, eu falei, imagina que vocês estão saltando fora e dentro de um balde. E uma aluna levantou a mão e falou, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Então foi neste momento que eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo do deficiente visual, entender suas limitações, suas dificuldades, como eles entendiam e viam o mundo, como eles aprendiam através do toque, como eles ouviam de uma forma diferenciada, para que depois eu pudesse apresentar o meu método de bailarina, do balé clássico, que era o que eu estava disposta. Então essa troca de mundos que faz ver o quanto os outros sentidos delas são muito mais aguçados do que os nossos. O cheiro, por exemplo, Fernanda. Isso é muito interessante. O cheiro não tem uma modificação? Tudo. No começo eu dava aula com saltinhos, então pelo som ela sabia onde eu estava na sala de aula, e eu nunca pude mudar o meu perfume. O meu perfume, a hora que eu chego na associação, elas falam, Fê, onde você tá? Onde você tá? Isso é lindo demais, porque elas não estão me vendo, mas elas sentem a minha presença através do meu perfume, através da minha respiração. Tem aula que eu chego, elas falam, Fê, hoje você tá nervosa, né? Por quê? Ai, você tá respirando diferente. Esse é o olhar mais lindo que um ser humano pode ter. Eu falo que é um trabalho voluntário que mais me ensinou e que mais me enriqueceu como ser humano. Ao longo destes 22 anos, eu aprendi a enxergar o mundo com os olhos do coração, que são os olhos que eles enxergam o mundo. E quando você aprende a fechar estes olhos, que são extremamente preconceituosos, que só se aproxima daquilo que você quer se aproximar, daquilo que é parecido com você, daquilo que você acha que é mais confortável, e você aprende a abrir estes olhos, eu acredito que a gente aprende a enxergar o mundo de Deus, o mundo que Deus quer que a gente possa enxergar, um mundo sem preconceitos, um mundo sem um querer ser mais do que o outro. E o mundo que eu aprendi com elas é este, de enxergar o mundo além do que os olhos da visão podem ver. E os surdos? Os surdos, assim, depois de 10 anos atrás, eu só me especializei, só estudei sobre o deficiente visual. Então, hoje eu tenho muito orgulho, né, de falar que é a única companhia profissional de balé de cegos que a gente tem no mundo, e isso foi mérito dessas meninas, desses meninos, sempre guerreiros nos palcos e na vida. Só que há 10 anos atrás, eu recebi um outro desafio. Chegou uma criança na associação que ela não ouvia, não falava, não andava, não se comunicava. E a avó dela falou, Fernanda, eu ouvi que você é uma pessoa muito do bem. Falei, Aí ela, e eu ouvi também que você não fala não para ninguém. Tá, é que eu tenho uma neta que eu gostaria que fosse a sua aluna. Ela não é só deficiente visual. Posso levá-la aí para você conhecê-la? Pode. Chegou a Júlia. A Júlia chegou na associação, ela fez assim para mim. Abriu um sorriso. Esse sorriso era o sim que essa menina estava precisando para uma transformação de vida. Ela é nossa aluna ao longo destes 10 anos. A evolução dela é absurda. Ela deixa de ir até nas sessões de fisioterapia para vir fazer balé, porque ela evoluiu muito. Ela está até conseguindo emitir alguns sons na fala, ela já está ouvindo mais. Era uma menina que precisava desse sim. Esse sim abriu portas para vários outros deficientes. Então hoje a associação tem 336 alunos. 60% deles são deficientes visuais. 30% cadeirantes, deficientes intelectuais, mentais, motores e auditivos. E 10% pessoas carentes que não têm deficiência para trabalhar a inclusão às avessas, muitas vezes vendando os olhos, sentando numa cadeira de rodas para fazer aula junto com aquele que, entre aspas, é diferente. Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta filosófica para você. Eu nunca gostei, filosoficamente, dessa palavra inclusão.
não sei, mas ela não me soa bem. Você consegue assim, de repente, espontaneamente, você vai falar sobre o que acontece com as suas alunas, né, com as famílias, mas você enxerga uma outra palavra mais legal do que inclusão social? Eu não gosto dessa palavra de inclusão social, porque parece que a pessoa que a vida que ela teve antes não teve significado, não valeu a pena. Eu não sei. A inclusão, se você quiser pensar. A inclusão, ela está no coração. Por exemplo, uma criança nasce sem preconceito algum. Na associação a gente tem a Geis, a gente tem a Verônica, que são professoras. E muitas crianças que não têm deficiência querem fazer aula com elas. Eu acho isso muito legal da família. A professora de piano dos meus filhos é deficiente visual total. E eles aprendem de uma forma riquíssima. E eles têm o maior orgulho da Marcela. Então eu acredito que a criança ela nasce sem preconceito. O preconceito é embutido numa criança pelo adulto. Então a inclusão, que muito ainda está no papel, ela só vai acontecer quando ela entrar no coração das pessoas e que as pessoas verdadeiramente enxerguem o ser humano igual a você. E isso só acontece quando você se conecta neste mundo. Muitas pessoas falam, vou ajudar aquela associação, vou depositar tanto por mês, ok. Mas ela não está conectada. Então talvez a conexão seria uma palavra que eu substituiria pela inclusão. Que ela só vai acontecer quando você se conectar de corpo, alma e coração com aquele ser humano que você pode ajudar, mas que também pode te ajudar a transformar o seu mundo. Porque o meu mundo é outro hoje. Eu sou uma pessoa que, para mim, o impossível não existe. O impossível vai além de qualquer deficiência. Deficientes todos nós somos. Deficiências todos nós temos. E eu acredito que ali dentro eles enxergam muito mais do que eu, do que muitos. Aquele ditado, o maior cego é aquele que não quer ver, ele é muito verdadeiro. Somos muito cegos diante da realidade. O que a Fernanda disse é um exemplo para essas pessoas, essas associações de doenças raras, né? Como a Fernanda abriu uma porta para que eu pudesse exprimir uma opinião. É muito ruim falar doença rara. Seria muito melhor a gente falar pessoas raras, né? Do que doenças raras, porque nem todo mundo que tem um erro enzimático, ele é doente. Pessoas raras é muito mais delicado, muito mais gostoso de se ouvir. Fernanda, você também é fisioterapeuta? Eu sou. Eu gosto de fisioterapeuta desde que a gente fundou a Neuromuscular, porque as fisioterapeutas, minha opinião pessoal, elas têm uma contribuição na saúde muito mais importante que nós médicos. Uma grande maioria dos casos. Da onde você acha que nasceu dentro de você essa vontade de ser fisioterapeuta e depois bailarina dessas pessoas com deficiência? A fisioterapia é uma vocação, né? E eu comecei o trabalho com deficientes visuais antes de pensar na minha profissão. E eu falo que foram elas que me levaram à fisioterapia. Porque quando eu fui fazer aquele teste vocacional, deu primeira, segunda e terceira fisioterapia. Que eu tinha que fazer alguma profissão para ajudar o ser humano, que era o que eu já estava fazendo. E eu nunca quis, hoje eu tenho muita dificuldade de aceitar alguns trabalhos que são feitos com deficientes. Porque parece que qualquer coisinha que faz está ótimo, ele é deficiente, já está bom. Ninguém vai na excelência, ninguém vai no top, ninguém vai no máximo do potencial que eles têm. E eu não queria fazer um trabalho voluntário bonitinhos para os olhos das pessoas. Ai, que legal, olha o que ela está fazendo, que gracinha. Eu queria buscar na ciência as coisas que davam errado no projeto, as coisas que aconteciam que eu não sabia o porquê acontecia. Então eu fui fazer fisioterapia, me pós-graduei em postura, em equilíbrio, e aí muitas respostas vieram no meu mestrado, que foi em distúrbio do desenvolvimento, que é quando você aproveita ao máximo do potencial do ser humano
independente dele ter alguma deficiência ou não. Então, uma vez, uma aluna caiu do palco, porque o meu comando de vidente estava errado e eu não sabia. Então, ela caiu do palco porque eu não sabia como me comunicar com ela. E depois, na faculdade, eu aprendi que primeiro eu tenho que orientar a lateralidade e que depois eu tenho que pedir para elas irem para trás, para que elas possam dançar de frente para o público, para que o público possa ver uma bela arte, para que verdadeiramente elas sejam aplaudidas por dançarem com qualidade uma bela arte, e não pelo fato de serem coitadinhas, como muitas vezes a sociedade coloca que o deficiente é. Então, muitas vezes a gente fala, o deficiente precisa da nossa ajuda. Ok, muitas vezes sim, mas quando você vende os seus olhos e se coloca no lugar do cego, quem precisa de ajuda é você. E quem vai te ajudar e te conduzir são eles. Então depende de que mundo você está falando para saber quem precisa de quem. Por isso que essa conexão é importante, para que um aprenda com o outro. Então a fisioterapia me fez ser uma professora além. Eu pude cuidar delas, eu pude fazer com que a dança não trouxesse para elas lesões, porque muitos esportes de competição, a própria dança, traz muita lesão para o corpo. Então, como fisioterapeuta, eu sempre cuidei disso. E teve um momento que elas chegaram no meu nível de bailarina. Eu sempre fui uma bailarina mediana, fiz balé desde os meus 3 anos de idade e dançava porque gostava. Entrei no balé porque a minha mãe me matriculou e eu comecei, mas a riqueza maior que o balé me trouxe foram todas essas vidas transformadas. E quando elas chegaram no meu nível de bailarina e eu pude ver que elas podiam ir além da Fernanda, eu comecei a contratar professores melhores do que eu na dança clássica, para que elas não parassem nesse nível. Então hoje elas dançam balé de repertório que eu nunca dancei. Hoje elas dançam em outros países que eu nunca dancei. Dançaram recentemente Polônia, Alemanha, Nova York, encerraram as Paralimpíadas em Londres. Mais de 80 mil pessoas aplaudindo essas meninas em pé. Era como se cada luzinha e cada aplauso me desse a resposta. Fernanda, meninas, vocês superaram várias dificuldades. Vocês ouviram vários nãos. Muitos não acreditaram em vocês, mas parabéns, vocês venceram. Então, essa coisa de nunca desistir diante das dificuldades é o que faz com que elas também vão sempre além. E Fernanda, da maneira como você está colocando esse arrazoado de dança e fisioterapia, me fica a impressão que o balé ele pode ser incorporado para muitos doentes neuromusculares, né? Com certeza. Iria fazer muito bem pelo que você expôs. Muito bem, por quê? Porque a arte transforma. Na arte você busca que você pode ser mais. Se você conseguiu adquirir um movimento, você vai para o segundo, e você vai adquirir o segundo, e depois o terceiro, e aí vai indo. Eu falo que o balé foi o início de tudo. Hoje a gente tem transformado muitas vidas com dança do ventre para trabalhar a feminilidade dessas meninas, buscar o belo de muitas meninas que estão ali em depressão, de muitas mulheres, dança de salão, expressão corporal, dança contemporânea, coral, teatro. Hoje a associação tem muitas atividades, todas elas gratuitas, e eles vêm resgatar isso, resgatar aquilo que eles perderam, não com a deficiência, mas com aquilo que eles deixaram de acreditar neles pela deficiência. Fernanda, você me contou, quando a gente se conheceu, que além disso, essa escola de balé, ela vai muito mais além. As mães, os parentes dessas pessoas cegas, você disse que você conseguiu modificar propriamente a vida delas. Explica um pouco isso. Hoje nós temos uma equipe de fisioterapia, que é a mesma equipe da clínica, que trabalha na associação e que enquanto as crianças, os adolescentes estão fazendo aula de balé, de teatro, de coral, as mães estão tendo um atendimento de fisioterapia, uma aula de pilates,
fazendo um exercício ergométrico, fazendo um exercício de uma bicicleta, de uma esteira. E são mães que nunca colocaram um tênis, que elas não têm a própria vida mais. São mães que têm que acompanhar as filhas nas escolas, são mães que não conseguem trabalhar porque a filha depende 100% delas. Então, na associação, elas têm uma válvula de escape, elas têm uma vez por mês uma palestra com um psicólogo, com médicos, voluntários que vão lá falar sobre saúde da mulher. Então elas estão tendo uma vida muito mais digna. Às vezes a gente tem que subir lá no Pilates e falar: mãe, a aula acabou, vamos embora, porque elas querem ficar 2 horas fazendo aula, né? São mães que não têm isso como uma rotina, que nem eu, para mim, fazer ginástica, ir lá fazer o meu balé é uma rotina que eu tenho. Porque eu deixo meus filhos na escola de manhã, vou buscar no intervalo e eu consigo trabalhar nesse tempo. Elas não têm isso. Então a gente quis ajudar a transformar, porque transformando os pais, aqueles filhos também vão ter uma vida melhor, vão ter uma vida mais tranquila. Se a mãe estiver relaxada, agora a gente está começando um projeto de massagem, então a gente quer fazer massagens nas mães. Nós recebemos de um projeto há pouco tempo uns spas para os pés, para enquanto as mães ficam lá esperando, elas possam fazer um spa para os pés. Então tudo isso é um cuidado que elas precisavam e a gente percebe que elas ficam mais bonitas, elas começam a chegar lá passando um batom, arrumando o cabelo, sabe? Elas entram na associação de um jeito e elas em poucos meses estão totalmente transformadas. Os 3, se você tivesse que escolher 3 adjetivos que trouxesse o seu coração para essa sua atividade tão bonita, quais você escolheria? Eu vou falar dos adjetivos do ser humano. Ele tem que ser amoroso, porque sem amor a gente não chega em lugar nenhum. Ele tem que ser fiel com ele, acreditando naquilo que ele pode e fazendo com que o outro acredite nele. Isso foi muito essencial para que todas essas histórias e todos esses sonhos se tornassem realidade. E ele tem que ser amigo, companheiro. O ser humano ele tem que ser companheiro, ele tem que se aproximar mais do outro. E o que eu falo é que as pessoas têm que se tocar mais. As pessoas elas têm um contato muito próximo só com quem está muito perto delas e não com o outro. E o deficiente visual ele não vai conseguir chegar perto do outro se não for através do toque, de um abraço, de um carinho. Eu ia falar uma coisa em seguida para você, que eu acho muito bonita, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta antes de fazer. Eu queria saber assim, tem algum sonho que você ainda não realizou na sua vida? Eu tenho muitos. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nos meus sonhos, eu vou atrás de todos eles e conquisto vários. Mas ainda, eu acho que quando eu parar de sonhar, é que a minha existência aqui já está completa. Então eu sonho muito, eu sonho em construir um mundo melhor, eu sonho em poder transformar muito mais vidas do que eu estou transformando hoje. E todos que estão ao meu redor, porque sozinho a gente não faz nada, é uma equipe. E eu sonho em ter uma sede própria para essa associação, para eu ter a certeza que esse projeto nunca vai acabar, porque o espaço físico ele é importante, não é só a minha boa vontade. E que essas meninas e que esses meninos e que esses alunos possam dançar pelo mundo inteiro, levando a mensagem de que o impossível está dentro de cada um. E que tudo é possível quando se tem força de vontade, quando se acredita num sonho. Ô Fernanda, conforme a gente começou, eu tive uma passagem muito ruim, né, de saúde no final do ano passado. E justamente a gente estava lançando o livro médico, que é uma apologia a uma medicina humanista. E quando a gente sofre, a gente acaba refletindo sobre mais coisas na vida. E, na verdade, me ficou a impressão, Fernanda, de que não é só a medicina que precisaria ser mais humanista, mas é o mundo inteiro
que está na hora de dar uma guinada, né, no ciclo dos tempos e no ciclo da vida e se tornar mais humanista. E uma maneira muito bonita que você colocou de praticar esse humanismo através do balé e dessa iniciativa, né? É uma honra muito grande te receber, né? É muito confortável, quer dizer, a tua presença na minha frente me deixou muito leve, a sua energia é muito contagiante e o Ciência Livre vai estar, viu, Geisa, do lado de vocês, naquilo que a gente puder, para ajudar que vocês realizem os seus sonhos. E eu desejo o melhor possível e acho que Deus está muito contente com você pelo seu trabalho e que isso possa estimular a nossa sociedade a divulgar na mídia coisas do bem, coisas mais interessantes, né, Fernanda, como a gente vinha conversando. Não é possível uma televisão passar o dia inteiro com notícias ruins, com notícias de destruição, porque o ser humano ainda, ele imita, ele tem um caráter de imitação genético, hereditário, né? Então as crianças acabam imitando. Que bom seria se o teu balé pudesse passar para muita gente, para que muita gente pudesse imitar você. Foi uma enorme honra. Você é muito bonita, moça. Obrigada. Mas bonita e com coração enorme receber você aqui no Ciência Livre. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as tuas alunas? De que elas, quando elas entram na associação, elas ouvem uma frase, que é uma frase minha que eu falo há 22 anos, que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue, porque um dia elas brilharão como as estrelas. E com certeza elas já estão brilhando e iluminando muitos caminhos. E essa minha parcela, que eu vou deixar para o mundo e como herança para os meus filhos, é construir um mundo melhor. Gostaria de agradecer a toda a equipe maravilhosa do programa Ciência Livre, ao Dr. Beni, que você também é uma pessoa extremamente iluminada, que você também nunca deixe de ajudar. Eu li o livro médico e fiquei encantadíssima. Eu nunca li um livro em um dia, foi o primeiro livro que eu li em um dia, de tanto que mexeu comigo e de tanto que eu fiquei transformada com cada história de cada paciente, inclusive com a sua. E eu falei que no lançamento do livro eu vou comprar 100 exemplares e vou transformar a vida de mais 100 pessoas. Essa é a minha próxima missão, porque eu quero ajudar o ser humano a ir além. Fernanda, muito obrigada. Muita honra em te receber, por toda a sua simpatia, a luz, energia e a maneira de se expressar. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Obrigada a todos. Mais informações e outras edições do programa você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Beni Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!